pessoal, hoje vamos dar continuidade ao conteúdo Principais Grupos de Ácaros de Importância Agrícola. Se você quiser saber um pouco mais sobre os ácaros, nos siga no Instagram, Ácaros São Legais. Se você quiser saber um pouco mais sobre o mundo da biologia, nos siga no Instagram, Biologia pra quê e pra quem. E hoje, dando continuidade ao assunto, vamos falar sobre a família Tarsoneides. Sobre as características gerais desses ácaros, são reconhecidos hoje aproximadamente 545 espécies de Tarsoneides. Esses inseridos em 45 gêneros diferentes. Suas quelíceras são estiletiformes, ou seja, apresentam formas de estilete diminutos. Seus palpos são curtos, bem curtos comparado aos outros ácaros, e eles apresentam hábitos alimentares variados, ou seja, a gente vai encontrar espécies de Tarsoneides predadores que se alimentam de outros ácaros. Também vai ter espécies de Tarsoneides que são frugívoros, ou seja, se alimentam de fungos, e também vai ter aquelas espécies de Tarsoneides que vão ser fitófagos, ou seja, que vão se alimentar do conteúdo vegetal da planta. As espécies que são fitófagas, elas geralmente são polífagas, o que quer dizer que elas podem se alimentar de mais de diversos hospedeiros, não apresentando especificidade por uma planta, por uma espécie de planta. Hoje, gente, nesse vídeo, vamos falar sobre as espécies de Tarsoneides que são fitófagas, que causam danos aos cultivos. Ainda sobre as características gerais, os palpos, essa imagem mostra os palpos diminutos dos Tarsoneides, suas pequenas quelíceras curtas em formas de estilete, e uma outra característica dos Tarsoneides que é bem evidente nesse representante, que é a presença da apódemas na região ventral do corpo, que é como se fossem esses sulcos na região ventral do corpo do ácaro. Em relação ao seu desenvolvimento, ele passa pelo estágio de ovo, de larva e um estágio imóvel que é denominado como pupa. Nesse estágio imóvel, o estágio ninfal se desenvolve no interior da cutícula larval. Posteriormente, a pupa passa pelo processo e se transforma ou em uma fêmea ou em macho. Em relação à sua reprodução, os machos eles são reproduzidos de forma assexuada por partenogênese arenótoca, ou seja, os machos eles vão ser haploide. Já as fêmeas elas podem ser reproduzidas sexuadamente, tendo uma fêmea diploide ou tendo uma fêmea por forma assexuada por partenogênese telítoca. Uma das características da família do Tarsoneides é que os machos, comumente, eles costumam transportar as pupas das fêmeas. Os machos, eles carregam e dispersam as pupas das fêmeas, com isso, ele garante a sua atividade reprodutora. Quando a fêmea sai do estágio de pupa, o macho se reproduz com essa fêmea já adulta. Então, falando em dispersão, há 4 formas que os representantes da família Tarsoneides podem se dispersar. Através do transporte de pupas, como eu já tinha falado anteriormente, onde que o macho ele transporta as fêmeas. Através do caminhamento, onde que os ácaros caminham em pequenas distâncias até chegar a uma nova planta. Outra forma de dispersão, que é uma de grande importância econômica agrícola, é a dispersão realizada pelo homem, onde simplesmente o homem pega uma planta infestada de Tarsoneides e leva para outro local, causando essa infestação. E uma dispersão muito conhecida na natureza é a conhecida carona, a forésia, onde que o Tarsoneides se acopla no corpo de um inseto e com isso ele se dispersa. Hoje vamos falar sobre as principais espécies que causam dano significativo aos cultivos.
Polífago Taxonemus latus é uma das principais pragas dentro dos Taxonemus. Eles são conhecidos como ácaro branco, popularmente como ácaro branco, e as suas características, como o próprio nome já falou, ele tem uma coloração branca e amarela. São polífagos, ou seja, se alimentam de uma variedade de hospedeiros, causando danos significativos a diversos cultivos. A sua população tem maior incidência em ambiente úmido e quente. São ácaros bem diminutos, o adulto vai medir em cerca de até 0,15 milímetros. E aí a imagem mostrando o polífago Taxonemus latus. Os seus ovos apresentam essas características, geralmente são brancos, de 0,1 milímetro, uma forma ovoide, e se diferencia das outras espécies de ácaro porque elas têm essa saliência na sua superfície. Os ciclos de vida desses ácaros são bem curtos, cerca de 3 a 5 dias do ovo até o adulto. As suas fêmeas podem produzir até 40 ovos. E o desenvolvimento deles vai ser bem favorecido se a temperatura estiver alta e a umidade baixa. Aqui as imagens mostrando os polífagos Taxonemus latus. Como já tinha dito anteriormente, eles são polífagos e também são cosmopolitas, ou seja, estão distribuídos por todo o globo terrestre. E eles causam danos a diversos cultivos de importância agrícola, como o algodão, o feijão, o mamão, solenáceas como o tomate, a batata, berinjela, café, citros, pimentão, uva, pera e maçã. Dentre os danos que eles causam a esses cultivos, podemos citar a clorose, que é o amarelamento das plantas, o enrugamento das folhas. Com isso ocorre a perda fotossintética ou a perda da fotossíntese dessas plantas, consequentemente leva à morte das plantas, já que a planta não consegue realizar sua fotossíntese de forma eficiente. Além dessas características, eles podem também deixar as folhas prateadas e ásperas. Outra espécie de importância econômica é o Stenotaphynemus furcatus, conhecido como ácaro branco do coqueiro. As características principais desses ácaros, eles também vão ser branco e translúcidos. Também, assim como o polífago Taxonemus latus, eles também são polífagos, mas eles têm uma preferência por plantas que são monocotiledôneas, como o coqueiro, o arroz. Eles vivem melhores em ambiente úmido e quente e também são ácaros bem diminutos. A fêmea é um pouco maior, medindo aí cerca de 235 micrômetros de comprimento, já o macho um pouco diminuto, com cerca de 166 micrômetros de comprimento. E aqui na imagem a gente vê uma fêmea de Stenotaphynemus furcatus. Os ovos desses ácaros são praticamente brancos e eles são postos no frutos em grupo de 2 a 3. Para monitorar esses ácaros nas plantas, você tem que olhar os frutos novos e olhando, vendo se tem a presença desses ácaros. Ainda não existe acaricida registrada, sendo que o seu controle é realizado por produtos alternativos, como predadores, outros ácaros predadores e fungicidas. É que a imagem mostra o Stenotaphynemus furcatus. Aqui nessa imagem mostra o danos, as injúrias que o Stenotaphynemus furcatus causa ao coqueiro. Como pode ver, ele causa injúrias, os danos dele é visto como manchas longitudinais entre o coqueiro. Ele diferencia do outro ácaro do coqueiro, outra praga do coqueiro, propriamente por essa característica, que os outros ácaros, como vocês vão ver em outro vídeo, os danos geralmente são vertical. Já o Stenotaphynemus furcatus, a mancha, ela ocorre longitudinalmente, essa horizontal, vertical. Além do coqueiro,
Eles também podem atacar outros cultivos monocotiledôneo, como arroz e algumas espécies de capins, ocasionando mancha nas folhas e nos grãos em formações. A imagem mostra um cultivo de arroz. Outra espécie de importância econômica é o Phytonemos pallidus, conhecido como ácaro do enfesamento do morangueiro. As características desses ácaros, as fêmeas inicialmente elas são brancas e alinas. No decorrer do seu desenvolvimento, elas se tornam castanhas e escuras, como aqui a imagem mostra uma fêmea de Phytonemos pallidus. É uma espécie cosmopolita, ou seja, está distribuído por todo o globo terrestre, e eles têm uns níveis maiores das suas populações em períodos úmidos. Em relação aos seus ovos, geralmente vão ser castanhos claros e são lisos. E geralmente são postos em grupo. Já as larvas e as pulpas vão ser brancas e hialinas, mudando sua cor posteriormente ao desenvolvimento. As fêmeas elas postam cerca de 12 a 16 ovos por fêmea. E os danos que eles causam ao morangueiro são, dentre os danos podemos citar nanismo nas plantas, ou seja, as plantas elas não crescem, ficam pequenas, a clorose, que é o amarelamento das plantas, a deformação dos frutos e também o bronzeamento dos frutos, causando dano significativo ao morangueiro. E aí aqui a imagem mostra os danos causados com Phytonemos pallidus. Então, gente, por hoje o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, sinta-se à vontade para se inscrever no nosso canal, curtir, caso tenha apreciado o vídeo, e comentar. O seu comentário é muito importante para o crescimento da página. Até os próximos vídeos.